Vamos começar a nossa aula de hoje e a gente vai falar de ferramentas, tá? Essas ferramentas que nós vamos falar, essas ferramentas que são muito úteis no processo gerencial, é o organograma, formulários e manuais. A outra ferramenta que a gente usa muito é os fluxogramas, tá? Que são muito úteis também para nós, né, que fazemos os processos gerenciais. E além dele, né, do fluxograma, a gente tem mais esses três, que é o que a gente vai ver hoje. Então vamos lá. Bom, aí a gente começa com os formulários. E aí, eu tenho certeza, né, que vocês já devem ter preenchido algum formulário na vida. Tenho certeza disso, não já? Só para entrar no IFP foi uns dois. Ó, aí, viu? Só para entrar aqui foram uns dois. Muito bem. E do mesmo jeito que o Instituto é uma organização grande, né, e tudo, algumas outras empresas também fazem uso dos formulários. E o formulário, ele tem uma importância para a organização, que é justamente para ordenar as coisas, para que as operações elas tenham um ordenamento. Então, esses formulários que a gente preenche, né, é justamente para dar ordem às operações e também dar os comandos, digamos assim. Então, quando você preenche o formulário, você está preenchendo com dados e informações que são necessárias para alguma atividade, para a execução de alguma coisa, para requerer, para solicitar, enfim, né, para você demandar alguma ação dentro da organização. Então, até porque, né, quanto mais pessoas estão envolvidas no processo, quanto mais pessoas estão envolvidas numa ação, num processo da organização, mais complexas são as tarefas e, logicamente, essas tarefas de comunicação da ordem de serviço, da ordem, né, da ação, dos processos e também as formas que vão atuar dentro da organização. Então, os formulários eles têm a sua importância para a organização. Bom, e o formulário ele adquiriu mais importância ainda quando a empresa ela começa a crescer. Quando ela começa a crescer, tá? É um meio que a gente tem de transmitir informações. E muitas vezes elas se tornam indispensáveis para que o planejamento, a execução e o controle das atividades sejam feitas da melhor forma possível. E aqui a gente tem até um exemplozinho aqui de formulário. Eu coloquei aqui, né, o formulário de solicitação de serviço. Esse aqui é um formulário do governo do estado do Mato Grosso, em que a gente tem um formulário de solicitação de serviço. E aqui algumas informações que devem ser preenchidas, obviamente. Bom, a gente tem que a utilização dos formulários é justamente para se prestar elementos de informação, tá? Justamente para esse estudo organizacional, mas também a gente tem que destacar aí a função do formulário como um instrumento de comunicação, como um instrumento de transmissão e registro de informações, tá? Então, vocês podem ver aí que já está sendo bem recorrente na minha fala, né? A questão da informação, a coleta de informação, a como você vai, né, prestar as informações devidas para um processo ou uma atividade. Bom, os formulários têm aí a sua especial importância, né, à medida que ele proporciona uma uniformidade, uma padronização com relação aos procedimentos, os procedimentos dos sistemas administrativos que tem nas empresas. Então, o formulário é justamente para você determinar um padrão. Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma solicitação de um material não almoxarifado, como é que eu vou fazer isso? Preenche-se o formulário de solicitação de material, tá? E todo mundo que está lá dentro da empresa, ele vai usar o mesmo formulário. Então, vai se construir um padrão e a informação vai ser, digamos assim, uniforme. Vai proporcionar também a questão de um valor legal, né, em determinadas operações, ou seja,
está preenchido, tem um papel, tem algo que possa comprovar, né, o que está sendo prestado ali nas informações dentro dos formulários. Além disso, né, confere aí uma conformidade dos dados, das informações que estão sendo registradas, certo? Bom, além disso, evita repetição, retrabalho e uma série aí de procedimentos que, se não tiver o registro nos formulários, né, tende a ser executado com duplicidade. Então, o formulário, ele também ajuda nessa parte aí de não repetir tarefas, não repetir, fazer um trabalho novamente, né? Facilita também o controle das atividades dentro das unidades organizacionais, numa medida que identifica área, setor, né? Enfim, tem várias informações que a gente coloca nos formulários. Além disso, facilita o fluxo de informação que vão ser repassadas, facilita e também permite essa compreensão, né, das tarefas e os objetivos dos comandos operacionais, e também o principal, também que eu acho muito importante, né, evita perda de tempo com relação a alguns desvios em relação aos fluxos, porque dentro do formulário a gente tem tudo que a gente vai precisar para execução, né? Enquanto, ó, se vocês forem lembrar do fluxograma, o fluxograma ele diz como é que você tem que fazer, né? E o formulário, ele é o registro desse como você vai fazer, o que você vai precisar, quais as informações para você ter tudo, digamos assim, de forma legal, legítima. E, por último, a gente tem aí, né, em relação à utilização do formulário, facilita a compreensão das ordens de comando. Então, a gente tem uma ordem e essa ordem é informada ou preenchida ou divulgada ou, digamos assim, repassada, melhor dizendo, com o formulário, tá bom? Também a gente facilita aí a apresentação de tarefas, né, e suas respectivas distribuição, fluxo de execução, identificação também, né, de responsabilidade e autoridade para a execução e comando de uma atividade. E aqui tá bem pequeno, né, mas dá para vocês verem aqui os modelos de formulários. Esse primeiro aqui a gente tem, ó, solicitação de material de consumo, requisição de material, protocolar a solicitação, a matrícula, quando vocês vão fazer uma matrícula, vocês preenchem o formulário, não é verdade? Bom, e o próximo tópico, né, da nossa aula é o organograma. O organograma eu já venho falando bastante para vocês aqui, né? Que é aquela representação gráfica formal da estrutura da empresa, né, da organização, mostra ali a hierarquia, as relações, né, que as unidades, que os departamentos, né, têm entre si. Bom, aqui está um modelozinho básico de organograma. Esse modelo aqui é o modelo vertical, onde a gente tem a figura do presidente. A gente usa muito, né, na estrutura formal da empresa. Então, quando a gente fala de estrutura formal, geralmente a gente vê dentro da estrutura formal ela através desse organograma aqui, né? Esse aqui é o mais comum, digamos, né? Esse modelo aqui, esse modelo vertical. Aí a gente tem o presidente, né, o diretor comercial. Dentro da diretoria comercial, a gente tem o gerente de vendas, o gerente de marketing. Dentro da gerência de vendas, ele tem como auxiliar de vendas, né, o subordinado a ele. E o subordinado do gerente de marketing, o auxiliar de marketing. Temos o diretor administrativo, onde a gente tem o gerente de contratos, o gerente de cobrança. Aí tem os auxiliares aqui embaixo, né? E o diretor de produção, onde a gente tem gerente de produção, gerente de compras. Então, isso daqui é só um modelo, né? Uma forma da gente colocar como está organizado a empresa, quem, né, está se reportando a quem. Então, digamos assim, quanto mais embaixo tiver aqui, ó, essa parte aqui, auxiliares, né, mais operacional vai ser as atividades, né, destacadas nessas funções aqui, tá bom? E aí, quanto mais você vai subindo aqui digamos, na pirâmide, porque se vocês forem notar, isso aqui
tem um formato de pirâmide, né? Onde a gente tem aqui no topo o presidente, né? O CEO, onde ele concentra a maior parte das responsabilidades, autoridade. E aí, esse daqui é o básicozinho. Mas só que a gente tem outros tipos de organograma, tá? Inclusive, Araújo, ele destaca alguns tipos, como clássico, em bandeira, vertical, lambda e circular horizontal. Tem o radial, em linha, enfim. Então, de acordo com o que ele vai dizendo qual é o tipo, vai ter um objetivo. Mas a gente também tem ainda, né, aqueles tipos próprios, que é o estrutural, que é o tradicional, o funcional, por cargos, estrutural funcional, circular, o radial e o matricial. Lembrando, pessoal, que tudo isso daqui vai depender de como é a organização da empresa. Então, eu vou digamos assim, conhecer os tipos mais comuns para que eu possa adaptar à empresa que eu vou, né, fazer o organograma, ou que eu vou visualizar o organograma e tudo. Mas os mais comuns são esses daqui. E aí eu vou apresentar para vocês os tipos que a gente mais usa. A gente começa com o organograma clássico. No slide seguinte, eu vou mostrar para vocês a imagem do clássico, que é já aquele que eu já venho mostrando, né, em nossas aulas. E o organograma clássico, a gente tem a figura hierárquica bem definida, bem no topo, né, onde eu até mostrei para vocês aquele anterior, o presidente está lá no topo, né, então destaca ali o cargo, a função mais importante da empresa. E aí vem se sequenciando as linhas que vão abaixo dele, né, que são os outros cargos, outras funções, e reduzindo aí a cada linha a importância do cargo ou da função, vinculando-se também ao seu nível hierárquico. Então, quanto mais for para baixo da pirâmide, da linha do organograma, né, de cima para baixo, do topo para baixo, vai diminuindo as responsabilidades, digamos, as responsabilidades, vai diminuindo a importância, o grau de importância também dos cargos. Tá aqui, certo? O clássico é esse daqui, tá bom? Então, vocês podem ver que no clássico a figura do hierárquica são bem definidas, né? A gente tem aqui a figura do presidente, aí temos os gerentes, embaixo, né? Abaixo dos gerentes a gente tem os setores, e aí dos setores a gente tem, né, suas ramificações, tá bom? Bom, aí a gente também tem o organograma funcional. No organograma funcional, vocês estão vendo o nome, funcional, função. Então, a gente encontra aqui a distribuição das atividades que são desenvolvidas por cada função de cargo que nós temos aqui. Então, a gente vai respeitar aqui os níveis hierárquicos e as subordinações de acordo com a função, tá certo? Então, vocês podem ver aqui que tudo está destacado como funções. No organograma estrutural funcional, aí a gente tem uma mesclagem, né, de organogramas. Então, a gente tem informações dos elementos, né, do cargo, da função, e também outros elementos associados, né, a esse cargo, como as informações que estão aqui, né, na estrutura linear, hierárquica do cargo. Junto com ela, tem a descrição das atividades, que cada cargo desse, né, tem cada responsabilidade que a função ela tem, que a pessoa, né, tem que estar à frente, né, da sua função, né, do seu cargo. Bom, é como está dizendo aqui, ó, o presidente presidir reuniões, aprovar estratégias, aprovar plano financeiro, o diretor administrativo elaborar planos de ação administrativa, estruturar processo. Então, cada um vai tendo, além do nome do cargo, né, a descrição da sua função, das suas atividades.
Esse daqui é bastante interessante. Então, o matricial, a gente encontra vários elementos aqui. Esse daqui, que tipo assim, tem uma reunião muito maior de informações, em que a gente tem, por exemplo, cargos de assessoria, onde vocês podem ver aqui, ó, esses que estão tracejados aqui, são cargos de assessoria, né? Também são chamados de staff, viu? Vocês em alguns lugares vão encontrar isso como staff. Consultoria contábil, consultoria pedagógica, exemplos, tá bom? Bom, além disso, a gente vai ter, né, outras informações aqui, como os serviços, né, que são compartilhados, administrativo, financeiro. Temos aí informações dos projetos, e aí dentro de cada elemento desse, ainda temos outras informações, que não somente o nome do cargo, ou somente o nome da atividade, mas uma descrição, né, delas aqui embaixo. E para a gente finalizar as nossas ferramentas, a gente vai ver agora os manuais. O manual, segundo Oliveira, é todo aquele conjunto de normas, procedimentos, funções, atividades, políticas, objetivos, instruções, orientações. Então, é tudo que vai estar dentro de um, digamos, de um manual, né? São esses tipos de informações que todo mundo precisa saber para que tenha um ordenamento, ok? Para que justamente nem tudo que é feito dentro da empresa, ela seja feito de forma individualizada. Então, se está dentro do manual, é seguir o manual. Por exemplo, quando você compra um aparelho eletrônico, né? A primeira coisa que você faz é o quê? Olhar o manual para ver como é que funciona, né? Onde é que liga, onde é que desliga, onde é que aumenta, diminui, enfim. Aí você vai olhando todas as instruções. Do mesmo jeito, são os manuais da empresa. Então, o manual tem lá como você proceder de acordo com a atividade, de acordo com o que você vai juntando ali de informações. Tá certo? Bom, o manual nada mais é, né, do que uma forma da gente organizar, sistematizar um conjunto de ações e operações que vão ser realizadas pelas pessoas no desenvolvimento aí das suas atividades, né, do trabalho, de acordo com o ponto de vista da organização, independente do ponto de vista subjetivo. Então, aqui o manual é justamente para evitar essa subjetividade, porque cada pessoa tem uma interpretação de como fazer o serviço, mas se está no manual, está ordenado ali, então que se cumpra de acordo com os objetivos da empresa. Os manuais, eles podem ser tipo manual de políticas, manual de procedimentos, manual de organização, e tem vários outros manuais aí, manual de contratação, manual de recrutamento, manual de solicitação de serviço, enfim. O manual de políticas, ele tem como objetivo, né, orientar as ações dos executivos, por função de direção, assessoramento. Então, é um modo que a empresa ela encontrou para definir a forma como os executivos eles vão ter que agir em relação à sua filosofia, às suas políticas, tá? O manual de procedimento ele tem o objetivo de descrever as atividades que vão interessar a cada órgão e deixar bem explícito, né, como elas devem ser desenvolvidas. No manual da organização, que tem por finalidade comunicar os gerentes e os demais interessados sobre níveis, linhas de autoridade. Então, nesse manual vai ter qual é as linhas de autoridade de cada um. Retrata também, melhor dizendo, o plano operacional, organizacional. Nos manuais tem muito de plano operacional, porque lá nos manuais é como realmente você vai ter que operacionalizar aspectos administrativos, né, operacionais, e também assegurar documentos de forma clara para que se estabeleça aí
uma forma, nenhuma estrutura organizacional. E aqui está alguns exemplos de manuais, ó. Manual do futuro membro da Porte Empresa Júnior. Então, aqui é como um membro de uma empresa júnior, ele tem que se portar, né? Qual é a forma, o que ele tem que fazer. Aqui está o manual de boas práticas de fabricação. Esse daqui, pessoal, esse tipo de manual aqui, ele é muito usado quando a gente vai fazer certificações. Por exemplo, certificação ISO. Inclusive, eu fui certificadora numa empresa e a gente usava esses manuais aqui para poder certificar a empresa. E o manual, justamente, é uma forma também da gente padronizar as rotinas dentro da empresa, tá? E tem manual de instruções, aí no manual de instruções tem como você vai proceder, né, em relação a cada item desse, ó. Tem símbolos de segurança, especificações, acessórios. Então, um manualzinho aqui de como proceder em relação, por exemplo, à manutenção, garantia, enfim. E era justamente isso que nós tínhamos para apresentar para vocês, tá certo? Então, vimos aí formulários, manuais e organograma. Mais 3 ferramentas apresentadas a vocês, ok? Pessoal, hoje só foi isso. E amanhã a gente não vai ter encontro. A gente vai só fazer atividade, tá bom? Certo, tia. Eu já ia Oi. perguntar a ti sobre as atividades, porque toda hora chega no meu e-mail. De vez em quando chega que, encerrou tal, não sei o quê. Aí quando eu vou olhar é slide, muitas vezes aparece e eu não abro pensando que é slide. A senhora não postou a atividade ainda não, né? Não, não. Vai ter na aba atividades. Mas o que acontece? Que vocês têm que abrir os slides justamente para você fazer a leitura daqueles slides, né? Rever e tudo. Então é importante que você veja assim o que chegou no seu e-mail e vá abrindo, porque é uma forma de eu ver também que você está atento às minhas postagens, tá? E tudo que eu posto como atividade, ela tem a sua pontuação, viu? Professora, Oi, e Katia. não cai, não é só no e-mail institucional, não. No meu celular aparece a notificação da plataforma, aparece no e-mail institucional e ainda aparece no Google, porque está cadastrado lá, eu cadastrei um e-mail institucional. Pelo amor de Deus, 3 notificações de uma coisa só. Aí a pessoa vai olhar, gravação da aula. Não, e o meu Google no Gmail, ele só me aparece atrasado. Então, o de hoje mais cedo, aí hoje de noite aparece. Não sei o que, expirado há 7 horas atrás. Mas assim, com relação aos prazos, pode ficar tranquilos, né? O importante é que vocês vão vendo, vão visualizando, vão fazendo o que tem que ser feito, tá certo? Mas não precisa se preocupar com o prazo. O prazo final mesmo é quando encerra a nossa disciplina. Aí quando encerrar a nossa disciplina, tem que estar tudo feito. Ok? Mas aí eu Certo. mando uma mensagem para vocês no WhatsApp para vocês ficarem mais atentos quando for uma atividade que vocês têm que pesquisar, redigir alguma coisa, tá bom? Professora, nem paciência eu tenho mais para ouvir notificação. Há 2 anos ela está no silencioso. Eu também, vou confessar. Tá certo, pessoal? Vou só encerrar aqui a gravação, tá? Só um minuto.